A remuneração variável é estratégico para o seu negócio poder ter melhores resultados. Eu vou te explicar aqui como é que você pode pensar estrategicamente na utilização de uma remuneração variável para o seu negócio performar. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui para você não esquecer e já manda esse vídeo para alguém que também possa se interessar por esse assunto, que eu tenho certeza que vai agregar valor para que você possa pensar estrategicamente em relação ao seu negócio. Vamos lá. E vamos primeiramente dividir essa questão da remuneração variável em estratégias de curto e de longo prazo. No meio das duas estratégias, nós temos estratégias de médio prazo. Pensando nas estratégias de curto prazo, nós vamos estabelecer metas, ou pode ser, por exemplo, ali alguma condição que é prática para isso acontecer, como por exemplo as vendas, no caso de vendedores, onde você vai estabelecer ali um comissionamento. Então, uma meta de curto prazo, que pode ser estabelecido baseado nas vendas ou em outros fatores, é fácil você estabelecer uma contrapartida que seria esse comissionamento. E aí você pode criar regras de bonificação complementar a esse comissionamento. Essas bonificações elas poderiam ser mensais, poderiam ser trimestrais, poderiam ser semestrais e até uma bonificação anual. Então vamos pensar a diferença desses casos. Ao estabelecer, por exemplo, uma bonificação anual, você está objetivando o médio prazo. Então imagine, por exemplo, nós estamos agora em 2022 e estamos no começo do ano. Então imagine que você tenha uma bonificação anual que vai ser fechada em dezembro de 2022. Então você sabe que essa meta de longo prazo, ela vai estabelecer uma condição para que a pessoa tenha direito a essa bonificação. Isso já cria uma regra de retenção desse profissional na sua empresa, porque você pode condicionar essa bonificação a algumas condições, como a condição de permanência durante todo o período. Só que você não pode somente trabalhar com um bônus de praticamente, nesse caso, a 12 meses à frente, ou um bônus anual. Você precisa estabelecer ciclos menores, porque ao mesmo tempo que você precisa trabalhar a questão da motivação daquele profissional para alcançar resultados para o longo prazo, você também precisa pensar em ciclos curtos para que você possa construir ali a busca por esses resultados nesses ciclos menores. Senão, vai ser muito difícil do profissional conseguir enxergar o que é que ele pode conseguir conquistar somente daqui a 12 meses, se for no começo do ano e for uma bonificação anual, como eu citei aqui. Então, pensando de forma clara, quando nós falamos de algo que seja de curto prazo, do ponto de vista de remuneração variável, estamos falando desde o comissionamento que você vai pagar mensal até bonificações de curto prazo, de até 3 e até talvez ali 6 meses, dependendo do caso. Mas o mais comum você olhar ali do ponto de vista trimestral. Já um semestral, já um anual, você está vendo algo mais de médio prazo. Qual é o ideal que você possa construir? É você criar essas condições de curto e de médio prazo. Normalmente você poderia fazer esse comissionamento mensal e estabelecer bonificação trimestral, porque você vai ter as duas condições que vão estar diretamente atreladas. E você vai ter uma situação que é interessante, porque pode ser, por exemplo, que determinado mês não foi muito bom e ele não vai prejudicar o bônus daquele trimestre, porque ele tem condições nos outros meses de buscar ali a receita, outra condição que você estabeleceu para que ele possa ter aquela bonificação. O que você precisa considerar é que esses aspectos aqui, tratando-se de CLT, tudo isso tem ali uma questão tributária que deve ser considerada. Então vai ter incidência lá do INSS, vai ter incidência de imposto de renda retido na fonte. Então todos esses aspectos precisam ser considerados, porque nós estamos falando aqui de CLT. Agora, nós também temos uma remuneração variável de longo prazo. Só que essa remuneração variável é muito mais complexa e muito mais interessante para determinadas situações. Aí nós podemos falar, nesse caso, de uma condição de stock option, onde você tem a opção de compra de ações ou as cotas da empresa por um profissional, e você estabelece quais são as condições para que isso possa acontecer. Isso normalmente acontece em empresas que passam por processos de rodadas de investimento. Então você tem, por exemplo, ali uma empresa, startup, onde começou ali numa série anjo, que no caso de um investimento anjo, depois foi até um série A, série B, série C, e aí
em algum momento, quando há um movimento de liquidez, a pessoa que tem essas ações, ela vai ter uma valorização dessas ações e, consequentemente, ela vai ter ali um valor que ela vai poder descontar e receber por conta daquilo que ela investiu o tempo, enfim, quais são as condições que foram estabelecidas ali. Então, se você tem X cotas, e essas X cotas valem hoje Y, você vai ter essas X cotas valendo W daqui a 3 anos, por exemplo. Então, nós estamos falando de uma meta de longo prazo, onde você cria nesse profissional um senso de dono também, um senso de sócio desse negócio, ainda que seja com uma participação pequena que ele vai ter. Só que ele sabe que essa participação pequena, ela tende a ter uma valorização bem intensa, baseado numa possibilidade, por exemplo, de essa empresa performar de forma significativa e ser vendida ou algum outro evento de liquidez. Isso acontece normalmente nas empresas startups, mas mesmo empresas com bootstrap, como é a nossa, nós criamos esse tipo de condição atrelado a um contrato de vesting com alguns profissionais e considerando um partnership. E nesse caso, nós estabelecemos que esses profissionais, eles, dentro de um programa de partnership, eles também se tornam sócios do nosso negócio de forma bem minoritária e, consequentemente, eles vão ter ali um up que eles vão ter de suas cotas de acordo com ali o tempo de permanência deles dentro da sociedade. Então nós criamos ciclos de vesting e cada ciclo de vesting ele passa a ser adquirente de mais cotas da empresa. Aí você tem condições que você vai estabelecer para que esses ciclos de fato aconteçam. Por exemplo, em startups é muito comum você ter um valor de compra dessas cotas, que vai ser um valor congelado de compra, que as cotas, elas têm uma valorização, as ações no caso têm uma valorização natural, só que você faria a compra através desse valor congelado dessas ações. Então, ou seja, você saberia que ao comprar, adquirindo de fato essas ações, você teria uma condição de valorização dessas ações. Agora, você tem também, nesse caso do partnership, você tem esse ganho de percentuais que vai acontecer de acordo com os ciclos. Para tentar explicar de uma forma mais didática se ficou um pouco confuso para você. Então, dentro de uma condição de partnership, você traz essa pessoa para ser sócio do seu negócio também, sempre considerando um aspecto de percentual bem pequeno que essa pessoa vai ter. E quando falamos bem pequeno, podemos falar bem pequeno mesmo. Falamos, às vezes, dependendo do valuation projetado do seu negócio, menos de 1%, tá? Consequentemente, em cada ciclo que você vai estabelecendo, você vai dando a essa pessoa uma condição de aumentar as suas cotas dentro do negócio ou não, dependendo da condição que você estabeleceu. Porque naturalmente, ao fazer isso, a empresa já vai ter um valuation acrescido, porque você vai fazer isso com o objetivo de fazer o negócio performar e, consequentemente, você precisa considerar que o valuation da empresa ela vai ser aumentado. O que você precisa considerar? Há um contrato particular para que isso de fato aconteça e nesse contrato você precisa rezar todas as cláusulas, inclusive as cláusulas que determinam a saída desse profissional caso ele não fique pelo ciclo todo. Ou se você, por exemplo, tiver que tirar esse profissional, que é uma cláusula de cliff que chama, como é que funcionaria esse processo de saída desse profissional numa situação como essa, para que efetivamente você tenha ali segurança jurídica em relação a isso. Lembrando que judicialmente qualquer coisa pode ser discutida, então quanto mais acertado, mais profissional for esse contrato, mais resguardado você vai ter em relação a isso que você criou de condições com esses profissionais, tá bom? O que é importante salientar do ponto de vista estratégico? Quando você olha para metas de curto prazo, você pode estabelecer com praticamente qualquer profissional que possa te ajudar a ter resultados de curto prazo. Quando você olha metas de remuneração variável para longo prazo, falando desses contratos de vesting, essas condições de stock option, tudo isso que eu citei aqui, até mesmo um partnership, você precisa considerar que nesse caso nós estamos falando de profissionais que efetivamente vão agregar sentando-se do outro lado da mesa com você, ainda que eles não tenham poder dentro de um conselho diretivo, mas que eles possam de fato colaborar com processos que vão ajudar a companhia, a sua empresa, o seu negócio a performar e consequentemente também considerando que você precisa ter um interesse de retenção desse profissional na sua empresa para se justificar você fazer isso. É muito interessante você estabelecer uma remuneração variável? Claro que é, porque a remuneração variável ela vai equalizar os objetivos desse profissional com os objetivos do negócio. Vai fazer com que esse profissional veja um norte de uma forma muito mais clara,
que ele te ajude você a conquistar o seu propósito, que ele ajude você a conquistar o seu grande sonho dentro do seu negócio, que ele ajude você com muito mais energia, com esse sentimento de dono que ele passa a exercer à medida que ele passa a ter esses benefícios de uma remuneração variável de longo prazo. Agora, o curto prazo vai ter ali um efeito motivador importante para o que acontece no dia a dia, só que isso tende simplesmente a parar, né, conforme essa remuneração for atingida. Então, ou seja, você vai estar sempre trabalhando a questão de você dar uma remuneração de curto prazo para esse profissional para que ele continue performando. O que eu gosto de trabalhar é estabelecer remuneração variável de curto prazo para quem for possível dentro dos meus negócios e estabelecer uma remuneração de longo prazo para os profissionais mais estratégicos para o meu negócio. E aí eu consigo trabalhar as duas vertentes simultâneas nos melhores profissionais. Eles vão ter um ganho dos dois lados, o dia a dia, e também vão ter um ganho também quando nós pensamos do ponto de vista aí de longo prazo, tá bom? Espero que essa aula aqui tenha feito sentido para você e que você encaminhe isso para alguém que com certeza eu acho que vai ajudar outras pessoas também. Tamo junto nessa, até o próximo conteúdo.